Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Agora que eu estou vendo vocês aqui, sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem, queridos? Vou direto aqui. Está sendo um prazer estar aqui com vocês nesse webcast. Estou vendo bastante gente entrando. Nós tivemos um probleminha para compartilhar esse webcast, mas já voltamos, estamos hiper animados e nós vamos falar muita coisa ainda com vocês sobre o que é o relato integrado, de que maneira que você pode atuar com o relato integrado, o que é, de que maneira, o que é, né, o relato, enfim. Eu vou até voltar um minutinho aqui, porque como a gente já voltei, vou começar inicialmente aqui com vocês. Só estou dando mais um tempinho para as pessoas poderem entrar, porque como ficaram muito tempo tentando, acho que, né, deve ter dado algum... Mas estou vendo aqui, sejam muito, muito, muito bem-vindos. Só mais um instantinho, gente, que eu já vou começar aqui. Prontinho. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre relato integrado para entidades públicas, gerando valor ao longo do tempo. E nós vamos, antes de qualquer coisa, preciso me apresentar para vocês, né? Então, só para que vocês me conheçam um pouco, as pessoas que não me conhecem, Janaína Macedo Calvo, palestras, treinamentos e finanças. Eu sou uma empresa prestadora de serviços na área de negócios, na área de economia global, em forma de aulas, palestras, treinamentos e consultoria. Sou economista, já tenho mais de 20 anos de carreira na área financeira, na área de gestão, na administração pública, na administração privada, e já fizemos várias palestras sobre finanças, no próprio Conselho de Engenharia. Em Angola, temos um evento anual, que é o Batalha da Mente, e o Batalha da Mente é uma mudança de mindset com aspectos financeiros, ensinar você como fazer dinheiro, de que maneira trabalhar com o seu empreendedorismo, tocar o seu negócio, sair da zona comum. E esse treinamento a gente já levou Batalha para 4 países, e aqui no Brasil para mais de 40 estados, considerando com esses países todos. E trabalhamos também com várias palestras de inteligência financeira, nós temos uma série de palestras sobre relato, enfim. E em 2015, nós fizemos o nosso primeiro livro, e nós fomos coautores desse primeiro livro. Esse livro ele fala sobre histórias de sucesso, que é este livro aqui. Esse livro foi maravilhoso, foi feito em parceria com alguns outros coautores. E em 2017 nós recebemos um prêmio na Assembleia Legislativa de palestra, empresa de palestras e finanças. Nós tivemos também na Jafra, nós tivemos no início do ano agora, nós estamos trabalhando forte com as prefeituras, com o Tribunal de Contas, e estamos assim, em 2018, no finalzinho de 2018, nós tivemos 2 grandes trunfos, assim,
foi o nosso livro do coaching empresarial e foi também o fato da gente ter recebido uma premiação lá em São Francisco e que nos deixa muito motivados, né? A nossa grande missão é levar e disseminar educação financeira e educação para o mundo. E eu estou muito, muito, muito feliz que você está aqui, que você está conseguindo participar e que hoje seja um dia de aprendizado para você e que você consiga sair daqui com outra visão sobre o que é relato integrado. Lembrando, para você que vai ficar até o final do treinamento, tem um e-book preparado com super carinho para você, que nós vamos mandar para que você consiga tirar as suas dúvidas sobre o relato integrado, de que maneira que isso vai trazer valor aí para a sua entidade, para a sua empresa, tá bom? Bom, queridos, isto dito, a pergunta que não quer calar. Por que fazer um relato integrado? Quando a gente pensa em relato integrado, a palavra relato nos reporta relatório. E o relatório é só uma parte, é um produto do relato. Como assim, professor, um produto do relato? Ora, o que eu estou falando é o seguinte, quando você fala de relato, eu estou falando de mudança de processo. Eu estou falando de mapear a sua cadeia de valores. Eu estou falando de uma visão holística do desempenho. Eu estou falando de uma melhor percepção dos riscos, da estratégia do modelo de negócios, do contexto operacional, da governança. Aí você vai me falar, ai, professora, mas a minha entidade não tem nada disso. Então, apesar de não ter nada disso, você pode começar a pensar e começar a desenvolver estratégia para implantar isso. Essa é a ideia. Vai te auxiliar a fortalecer a sua visão de futuro, vai te auxiliar a criar geração de valor, a avaliar os impactos a partir de uma visão integrada dos 6 capitais, que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Então, é muito interessante como o processo do relato faz com que a gente abra os olhos e com que a gente comece a pensar estrategicamente em todas as variáveis do negócio. E antes a gente não pensava, antes a gente pensava só na nossa área, eu era da contabilidade, eu estava na contabilidade. Aí eu pedia para o pessoal os dados. Aí tinha lá, o pessoal da informática tinha um valor, o pessoal do marketing tinha outro valor, o pessoal da fiscalização tinha outro valor, referente à mesma coisa. Isso não pode, porque não ajuda nem a gente na tomada de decisão e muito menos quem pega o nosso relatório para ler. Você não sabe nem o que colocar lá. Não é assim? Cansamos de ver isso. Então, a gente precisa começar a pensar e se orientar para o futuro. Só para lembrar um pouquinho, o relato ele foi lançado em 2010 pelo projeto do Príncipe de Gales, Contabilidade para Sustentabilidade. E o framework do relato foi publicado em 2013. E foi feita uma pesquisa pelo próprio IRC, dizendo o seguinte, se existe ou não uma correlação positiva entre retorno de investimento e o investimento sustentável. Sabe qual é a porcentagem que chegou? Em 63%. Só pelo fato de começar a utilizar uma integração de informação. Ah, mas eu sou da entidade pública, eu não preciso ter resultado, queridos. Se você for de uma administração pública e tiver resultado operacional negativo, você está na roça. Você não consegue fazer uma filantropia sem resultado operacional positivo. Então, a gente começa a pensar, e lembrando, 1/4 de todo o mercado do mundo já integra as questões de sustentabilidade no seu modelo de negócio. O que é isso? Não é no relatório, não. No modelo de negócio. E aqui a gente vai aprender o que é esse modelo de negócio e de que maneira a gente consegue implementar isso, sair do lugar comum, né? Então, o framework publicado em 2013, ele abrange os 6 capitais, o capital financeiro, o manufaturado, o capital intelectual, vai falar também sobre o capital social e de relacionamento, o capital humano e o capital natural. Então, de que maneira que a sua entidade utiliza esses recursos?
Como que se dá esses recursos no seu modelo de negócios? E como é que a gente entrega isso para a sociedade? De que maneira que eu devolvo isso em aspecto financeiro, manufaturado? De que maneira que eu devolvo isso para a sociedade? E aí, a gente precisa começar a pensar de que maneira que esse framework foi pensado. Ele foi pensado em alguns princípios básicos. O princípio básico dele é o seguinte: é orientação para o mercado. Primeira coisa, orientação para o mercado, para o futuro. Segundo, foco estratégico. Tem que ter foco estratégico. Tem que ter foco estratégico. Conectividade da informação. Relação com os seus stakeholders, com as partes relacionadas. Como que é a materialidade? De que maneira que eu trabalho com a materialidade? E materialidade é algo que veio lá da contabilidade, tá, queridos? A sustentabilidade pegou e hoje em dia o relato ele pede para integrar. Você vai usar aquela materialidade, vai fazer duas materialidades? Não, vai fazer uma só. Tem que ser conciso, tem que ser confiável, tem que ser complexo, tem que ser coerente e comparável. O grande problema das prestações de contas que a gente veio observando ao longo do tempo é que não se falava, os dados não se falavam, não dava para saber, não tinha uma evolução no tempo. A única coisa que evoluía no tempo era o aspecto financeiro. E mesmo assim, a gente não estava muito certo dele, né? O foco, quando você fala em relato integrado, é o longo prazo. E o que é mais relevante no longo prazo? Eu estou falando dos ativos intangíveis, coisa que a gente não se preocupava antigamente. A gente não pensava nisso. A gente pensava só nos aspectos financeiros e mandava bala, né? Hoje a gente vai ter que pensar nisso. E por que relatórios? O relatório, então, é um produto que vai sair do processo do relato integrado. E esse relatório, ele vai ser muito mais conciso. Por que a gente vai estar usando esse relatório? Por conta da sequência de colapsos corporativos de 2000 para cá. Aqui no Brasil, a gente está tendo uma série de ações anticorrupção, a gente está tendo, estou falando da administração pública, então a gente está querendo saber se os dados são relevantes, confiáveis. Nós estamos em janeiro, não estamos? Em janeiro não é quando tem todos os tributos, janeiro, fevereiro, tributos para pagar? Aí vem aumento no IPTU, aumento na taxa do lixo, aumento nisso, aumento naquilo. Só que o que as pessoas fazem? Ah, porque aumentou, não sei o quê, mas não sabe por quê. Se nos relatórios já tivessem esses dados de maneira clara, queridos, nós tivemos essa situação e fizemos isso, entregamos isto, aquilo. Então, essa desconexão não nos permite fazer política pública, dificulta para que a gente faça política pública. E os relatórios de sustentabilidade, por si só, eles são muito frágeis, porque eles não têm comparação com os dados financeiros. Então, não adianta falar que está fazendo uma sequência de uma atividade, um monte de encontros para a área de governança da entidade pública, mas e aí, consegue mensurar o resultado disso? Não. Consegue saber o que fez, de que maneira fez? Não, porque as ações são desconectadas. E quanto mais desconectadas, mais a gente vai ficar distante do termo de accountability, que é a prestação de contas, mas é a responsabilidade da prestação de contas, gerando alguma informação relevante para a sociedade, né? Então, olha lá, ó. Os provedores do capital financeiro, eles necessitam do quê? Eles necessitam de informação com melhor qualidade, que elas sejam concisas, estratégicas, orientadas para o futuro, que a abordagem seja mais coesa, eficiente, melhor prestação de contas, que haja um pensamento integrado. Eu estou até vendo vocês devem estar falando assim, professor, isso é tão bonito você falar, mas eu não consigo implantar isso. Pois é, não consegue implantar porque não começou. O primeiro vai sair aquela coisa. O segundo, você já começa a ver uma melhora do primeiro.
E aí você já começa a ter uma mudança de comportamento, porque é isso que vai fazer com o processo do relato integrado. A gente começa a ter mudanças de comportamento para poder entregar aquilo. A gente começa a pensar antes de fazer no indicador que vai ter lá na frente. E assim, é natural. Eu tenho certeza que, né, para fazer esse relatório, vocês que já fizeram relatório do ano passado, vocês já começaram a pensar nisso no início do ano passado, já para esse ano. Vocês já começaram a guardar algumas informações. Vocês já começaram a se falar mais, a pelo menos falar, olha, tem que entregar. Eu sei que é maio para alguns, março para outros, mas vai ter que entregar. E aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Porque sobra sempre para um ou dois, não é assim? Isso está errado. Você precisa começar a trazer, é um processo de koinonia. Você trazer as pessoas e começar a ter mais relacionamento, conversar mais. Não parece utópico isso? Mas não é não. Então, só para vocês pensarem, antigamente, todas essas informações era só para o contador, o dó do contador. O negócio dele era só representar os aspectos econômicos. Só que a sociedade começou a mudar, as pessoas começaram a mudar. Eu não falei para vocês aqui, ó, as pessoas elas começam a utilizar critérios de sustentabilidade para fazer compra. E é impressionante. As decisões de consumo, elas deixam de consumir alguma coisa por ideologia pessoal. E se você for dar uma olhada nas pesquisas, essa garotada que está saindo, está fazendo 18 anos agora, eles não querem dirigir, eles não querem carro. Eles querem fazer outras coisas. E eles têm preferido, inclusive, usar transporte público, usar bicicleta, patinete. Sabe por quê? Primeiro, porque eles não querem desligar o telefone, eles são tudo conectados. E se tem alguém dirigindo para eles, eles estão mais conectados, certo? E segundo, porque eles não querem poluir o ambiente. Você percebe o discurso muito mais consciente, inclusive com questões, não sem botar nome na coisa, né? Mas já com princípios de economia circular, já querendo saber, querendo cocriar, querendo demonstrar. Então, a gente já percebe que no início era só o lado econômico, depois começou a falar de lado ambiental e de lado social. Mas agora não, agora eles já querem combinar esses assuntos. A economia circular fala muito disso, de você trazer esses aspectos das externalidades e interiorizar isso no seu processo, repensar o seu processo, a sua cadeia de valores, o seu propósito. Então, um dos exercícios que existiram na implantação aqui no Brasil do relato integrado na administração pública foi esse, de repensar o processo e de dar propósito àquilo que é feito. Então, aí a gente começa a ver alguns relatórios assim que foram modelos, que inclusive o Tribunal de Contas usa como modelo de relatório, né? Bom, além das finanças convencionais, lembrando, lá na década de 70, o importante era o ativo tangível. Já para agora, já não é mais tão... Não adianta você só colocar os aspectos financeiros. A gente quer saber como você conseguiu. A gente quer saber de que maneira, quais são os ativos intangíveis que existe por trás disso. Como que eu consigo trabalhar com isso? De que maneira que nós vamos levar o nosso negócio para o terceiro estágio, né? A gente começa a questionar isso. Em termos de diferenças, pessoal, ó, quando você fala do relatório financeiro, o pensamento é isolado. Quando você fala do relatório integrado, é integrado. Integrado no sentido de que acabaram os silos, acabaram os feudos. Agora a gente tem que sair pensando junto. O foco da gestão no relatório financeiro era o capital financeiro. Agora são os 6 capitais. O foco do relatório financeiro é olhar para trás. O foco do relatório integrado é olhar para frente.
né? Você sabe o que aconteceu lá atrás, mas você tem que estar conectado com lá na frente, focado na estratégia. Período do relatório financeiro é curto prazo, do relatório integrado já é curto, médio, longo prazo. A confiança das informações, as divulgações são limitadas no relatório financeiro e há uma maior transparência no relatório integrado. A adaptação. No relatório financeiro é só por normas. E a administração pública é muito isso, né, gente? A gente trabalha por decisão normativa, a gente trabalha por lei, a gente trabalha por normas. E no relatório integrado, independente das normas, ele passa a ser mais responsível às circunstâncias. Não é só porque existe a norma, também porque existe a norma. Mas eu preciso ser mais responsível, ter mais responsabilidade na informação e responsabilidade na prestação de contas. Em termos de concisão, relatório financeiro, falei para vocês, peguei relatório já de 1000 páginas. Deus me perdoe. E no relatório integrado, ele é mais conciso, material, relevante. No financeiro, enquanto a gente usa só o PDF, no relatório integrado, ele tem que estar habilitado nas tecnologias, porque você sabe, né? A meta são 20 páginas. E quando a gente observa a decisão normativa 178 ou 170, o TCU até coloca número de páginas, né, para você usar em cada área. E é engraçado porque as pessoas tendem a fazer resumo. E não é essa a ideia, não precisa fazer resumo. Pelo próprio RI, a ideia é que você faça um relatório com 20 páginas. Meu Deus, 20 páginas! Como é que consegue fazer um relatório com 20 páginas? Consegue. Se você começar a usar tecnologia, você consegue fazer sim. Tem que ser mais conciso, tem que ser mais material, relevante. Aí eu pergunto, vocês já fizeram uma análise material da tua entidade? Precisa fazer, precisa conversar, precisa falar mais com as pessoas envolvidas, né? Com os stakeholders, precisa falar, né? A importância do reporte. Primeiro, para reportar, é preciso saber. E para você saber, você tem que controlar. E para você controlar, você precisa melhorar a sua gestão. Então, é uma relação de causa e efeito. Você começa a saber que você precisa reportar, você começa a se orientar para aquilo. A necessidade de reportar influencia o comportamento, então as pessoas começam a mudar para conseguir alcançar aquela informação. Os processos decisórios acabam sendo mais robustos, a capacidade de negociação entre as áreas, de conversa entre as áreas. Os bons relatórios resultam em maior nível de transparência, melhor capacidade de precificar. Precificar custo, principalmente. Quanto custa para eu fazer a minha atividade fim? Quanto custa para fazer a emissão de determinada receita? Quanto custa? A gente precisa começar a pensar, precisa começar a falar, a discutir, a debater, a levar, a trazer essas questões para o fórum ativo, né? E bons relatórios, queridos, ajudam a gente a construir uma relação de confiança entre a nossa entidade, o mercado, a sociedade, enfim. E isso vai fazendo o quê? Vai criando geração de valor ao longo prazo. Antes de eu começar a falar sobre sustentabilidade, deixa eu dar uma olhadinha para vocês. Eu preparei aqui uma enquete e eu gostaria que vocês respondessem para mim o que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de sustentabilidade, tá bom? Eu vou fazer aqui. Eu quero relante. Vocês estão vendo a minha enquete? Eu vou dar uns minutinhos para vocês pensarem. Então, a primeira pergunta: o que é sustentabilidade de fato? Eu quero saber, quero que você coloque o que você pensa, da maneira que você pensa aqui. E qual a relação com a área pública? Qual a relação com a sua entidade? Qual a relação com a sua empresa? Será que realmente vale a pena? Será que não vale a pena? O que vocês acham? Vocês estão vendo? Vocês estão conseguindo enxergar a enquete que eu estou divulgando para vocês?
E ó, só lembrando, quem ficar comigo até o final vai receber um e-book preparado carinhosamente para vocês, para que vocês possam usar aí na entidade de vocês e, enfim. Ah, muito bem. Eu estou só esperando vocês. Estou dando mais um tempinho aí para vocês poderem responder o que que é sustentabilidade. Eu estou aqui, tem pessoas que vão responder facinho aqui, né, Bueno, que eu estou vendo você aqui. O professor Bueno vai participar comigo no nosso treinamento de relato integrado para administração pública, agora em março, que a gente está marcado nos dias 4 e 5, e vai ser uma maravilha, né, Bueno? Estou muito feliz que você conseguiu participar conosco. Estou aguardando vocês, hein? Ah, isso aí, Bueno, muito, muito bem. Ai, ai. Vamos ver, vamos ver. Estou dando mais um minutinho, está faltando mais um minutinho para vocês votarem. Vamos lá, o que vocês acham? Ó, vou terminar, queridos, mais 20 segundos. Ó, vou finalizar aqui. Ah, que beleza! Vamos lá. Então, ó, pergunta número 1. O que é sustentabilidade de fato? A maior parte dos respondentes responderam: uma empresa é sustentável. Ah, deixa eu publicar, vamos dar um share dos resultados. Ah lá, ó, tá vendo? Uma empresa é sustentável quando é capaz de mostrar que tem condições de continuar a gerar valor por um período indeterminado de tempo. Perfeito! E a segunda, um quarto de todo o mercado do mundo já integra questões de sustentabilidade no seu modelo decisório e não é diferente na administração pública. Isso mesmo, queridos. Muito bem. Vamos continuar aqui, então, tá bom? Bom, sustentabilidade é algo que eu gosto muito de falar, porque em conversas assim com os professores que ministram essa matéria, eles falam: Janaína, é assim, está debaixo do guarda-chuva de sustentabilidade a governança, o compliance, e faz todo sentido. E faz todo sentido, porque a sustentabilidade é a base. A sustentabilidade é a base. E as pessoas, às vezes, fazem um pouco de confusão de sustentabilidade com relatório de meio ambiente. E é diferente. Quando você fala de sustentabilidade, eu estou falando de perenidade. Eu estou falando, ela é capaz de mostrar que tem condições de continuar a gerar valor por um período indeterminado. E aí sim, claro que ela vai utilizar os aspectos de meio ambiente, mas meio ambiente é um dos bottoms, né? A questão ambiental é um dos bottoms. A gente precisa levar em consideração os aspectos econômicos e os aspectos sociais também. E aí a gente começa a olhar para o relato integrado e verificar que essas questões precisam ser mensuradas. Não adianta somente falar, ah, eu faço. É lindo falar que faz, não é? É maravilhoso falar que faz. Então, faz como? Como é que você cresceu de um ano para o outro? O que, que você fez? Quais as ações que você fez de um ano para o outro? O que foi importante para você e para os seus stakeholders ao longo do período?
Porque aí a gente está pensando já em... Não adianta falar de sustentabilidade hoje, aí o ano que vem eu já estou falando outra coisa. Não, você tem que estar de maneira uniforme, pensando de maneira uniforme com relação a esses dados, não é? Uma empresa ela é sustentável quando a gestão é integrada. Quando eu tenho recursos humanos, recursos econômicos, recursos naturais, trabalhando na gestão. Quando eu consigo observar o todo, quando eu consigo avaliar uma empresa de cima. E aí eu percebo que realmente ela tem o aspecto social, o aspecto econômico e o aspecto ambiental, né? Quando você, voltando, trazendo essas definições para o relato integrado, lembra que eu falei que tem que ser 20 páginas? 20 páginas, eu tenho que retratar estratégia, governança, desempenho, perspectiva, qual o seu propósito, observando o ambiente externo, observando a criação e geração de valor ao longo do tempo, do curto, do médio, do longo prazo. Eu preciso demonstrar e eu preciso ser mais concisa na minha informação. Lá na própria comissão de relato integrado, essa discussão, ela paira, porque as pessoas falam, eu vou fazer um resumo, e não é essa a ideia. A ideia é que você faça conexão com a tecnologia, para que você consiga demonstrar, né? O que não é? Ela não vai substituir os relatórios financeiros já existentes, tá? E nem os não financeiros. Ela não vai fazer isso. Não é um resumão, esquece. Não impõe indicadores de desempenho específico, não é um novo relatório. Não tem o objetivo de quantificar ou monetizar o valor da organização, não. Por isso que quando falo de prestação de contas no formato de relato integrado, é com processo de relato integrado para consolidar essas informações, é isso que eu estou dizendo. E o que tem que existir no relato integrado? Eu tenho que verificar quais são os recursos monetários envolvidos, quais são a infraestrutura, o que eu tenho de edifícios, de equipamentos, de infraestrutura, que é o meu capital manufaturado, quais são os meus recursos naturais, como que é a minha governança. Você sabe que na administração pública, eu acho que eu vi o Fernando aqui, o Fernando é um advogado excelente, que trabalha muito com isso, ele é do IBGC. E na administração pública, o tribunal fez um levantamento de materialidade da governança das entidades públicas. E ele chegou à conclusão de que é muito frágil a questão de governança, quase não tem. E quando a gente começa a implantar a governança, ela é um ponto absurdamente de proteção para todos os envolvidos, para todos os envolvidos. A gente consegue daí aplicar o compliance, mapear risco, trabalhar na prevenção e não depois que o fato aconteceu, a gente já entra em colapso. Não dá para a gente trabalhar na reação, né? A gente vai reagindo à situação, a gente tem que prevenir. O capital intelectual, aí eu estou falando dos intangíveis, das patentes e principalmente, queridos, da reputação. Me dói no coração quando eu vejo matérias assim, denegrindo uma entidade pública, falando que aconteceu isso, ou aconteceu aquilo, ou que o gestor foi considerado em alcance. Essas coisas me chateiam enquanto ser humano. Eu acho que enquanto pessoa que participa da sociedade. E aí sim, daí você fala do capital social, quais são os parceiros dela, de que maneira que ela se relaciona né? Quais são as parcerias que ela faz. Então, aqui a gente já começa a perceber várias coisas que compõem o meu relatório integrado, né? Antes do relato integrado, os relatórios eles eram longos, desconsiderados pelos investidores, pelo próprio tribunal. Imagina, ele faz a gestão de vários relatórios. Para você pegar um relatório daquele para você ler, era de chorar, né? Porque as informações eram defasadas, desconectadas, pouco confiáveis e focado para marketing. Eu peguei relatórios, queridos, que assim, 1000 páginas, das 1000 páginas, 980 eram foto. Fala sério.
foto. Mas, enfim, a gente está mudando, as coisas estão caminhando, né? Então, lembrando, por que, que a área pública precisa? Porque é mandatório, está na Constituição Federal, no artigo 70. A gente tem que prestar contas da coisa pública. E a gente tem responsabilidade em cima daquilo. Quando eu estava atuando na área pública, eu tinha zelo com relação à coisa pública. Eu via que, às vezes, um ou outro gestor, sabe aquele caixinha pequenininho que tem nas entidades públicas? Aquilo, para mim, vinha do maligno, porque eu tinha que dar conta daquilo e responder, e vocês sabem que na área pública tudo passa por processo licitatório. Essa pequeno adiantamento, essa pequena monta que ele faz o processo inverso da licitação, eu tenho que dar a vida por conta daquele dinheiro. Então, olha, eu tinha um zelo para tratar disso, e às vezes eu via pessoas assim que, claro, a gente tem problema, principalmente quem está aqui no interior, é complicado você ter alguma tomada de decisão, aconteceu alguma coisa, e a gente está na chuva para se molhar, né? Eu sei disso, mas a gente precisa se revestir de zelo com a coisa pública. E está na Constituição, e é por isso que a gente faz a prestação de contas. Só que não adianta vir aquele calhamaço, né? Então, por quê? Porque o processo de contas lá no Tribunal de Contas passa por 3 fases. Você imagina. Primeiro, a prestação de contas é responsabilidade do gestor público. Quando eu falo gestor público, eu incluo todo mundo, tá? Todo mundo que fez aquele relatório. Então, tá lá. Prestação de contas do gestor público. Aí vai fazer a auditoria nas contas. E, por fim, há o julgamento nas contas dos administradores. Olha o processo. Imagina esse calhamaço de 1000 páginas rodando prestação de contas. Chega uma hora que você já não sabe mais nem ler se aquilo está certo, se aquilo está errado, se um está falando com o outro. Deus me perdoe, aquilo era só por Deus. A governança pública, o enfoque é o que eu estava falando, é a accountability. E a accountability, apesar do termo em inglês ser prestação de contas, não é só isso. A gente tem que levar em consideração o poder de quem tem responsabilidade para fazer aquele processo de prestação de contas. E isso tem que estar focado no nível estratégico. Eu tenho que enfatizar quais são as estruturas estabelecidas na minha administração, lá na minha gestão. De que maneira que eu faço a proteção do capital? É um capital público. De que maneira que eu vou garantir o alcance dos objetivos? Como é que existe forma de eu mitigar riscos? Como que eu consigo produzir resultados para a sociedade? Eu preciso trabalhar com a accountability. E olha, independente da governança pública, na lei já está dizendo isso. Eu tenho que trabalhar com a prestação de contas, eu tenho que trabalhar com transparência, com equidade, não é? A governança pública já estava lá, só que estava escrito. Agora a gente tem que tirar do papel e transformar isso em algo prático. Então, só para vocês entenderem, na administração pública, nós não temos o princípio da legalidade, da moralidade? Sim ou não? Temos. Se tem o princípio da legalidade e da moralidade, por que não vamos implantar um compliance? Qual a dificuldade? Se eu já tenho que respeitar a legalidade, a moralidade, a impessoalidade. O fairness aqui, esse termo em inglês, quer dizer equidade. Eu tenho que trabalhar. Equidade é um princípio da administração pública. Eu tenho que trabalhar com impessoalidade. Disclosure, eu tenho que dar publicidade, ser transparente. E eu tenho que ser responsável pela prestação de contas, que é o accountability. Eu tenho que ser eficiente na gestão dos recursos, né? Eficiente e eficaz na gestão dos recursos. E para isso, olha o tanto de lei que tem, queridos. Olha aqui, eu botei todas as leis que eu encontrei, eu botei aqui para vocês verem. Então, a gente já está revestido de lei. Está faltando o quê? Colocar para rodar. E na conversa que nós tivemos, na reunião que nós tivemos lá com o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas vai fazer um programa o ano que vem sobre mapeamento de risco, sobre compliance.
E ele vai fazer no sentido de ajudar, de falar, olha, você tem este ponto, e você vai precisar fazer isso para melhorar. Eu estou adorando esse tipo de situação, porque ele vai fazer, vai começar, claro que no final do ano que vem, a gente sabe que vai estar uma loucura, né? O resultado deve estar lindo, inclusive como o resultado do mapeamento que o Tribunal de Contas fez sobre governança e compliance na administração pública, ó, chegou a chorar. Mas, enfim, a partir daí, o que fazer? Ele está começando a criar focos, a criar fóruns para discutir como implantar, de que maneira fazer. E, graças a Deus, a gente tem entidades excelentes como o IBGC, né? Como o próprio Conselho do IRC aqui no Brasil. A gente tem uma série de instituições que estão interessadas em fazer transparência, em deixar as coisas limpas. Ó, o Tribunal de Contas, ele fez aqui, até anotei aqui, foi o Acórdão 588 de 2018. Depois, se vocês quiserem dar uma lidinha, baixa lá no Tribunal de Contas, ele fez um levantamento sobre a maturidade da governança na administração pública. Gente, o gráfico é triste, mas ele fez agora, né? Saiu em 2017, que foi julgado. Daqui para frente, ele vai estar se propondo a fazer outro a partir da metade desse ano para o ano que vem. E já mapeando os riscos. Então, quem acha que a administração pública não vai acontecer, não vai rodar, não vai fazer, que vai passar ano, vai sair ano e vai ficar tudo que nem a síndrome de Gabriela, tem uma coisa para te dizer, vai mudar. Vai mudar. E isso está me deixando assim, muito feliz, né? Porque a gente precisa realmente de mais ação pública, de mais transparência. Às vezes eu vou lá para fora e aí me perguntam assim, você não tem vergonha de falar que você é brasileira por conta daqueles escândalos? Eu falo, não, querido, eu tenho honra de ser brasileira, porque graças a Deus já está vindo à tona todos esses problemas, eu quero ver agora, você só consegue limpar quando você vê a sujeira, né? Aí você limpa, não adianta botar mais para debaixo do sofá, debaixo do tapete, que não vai dar certo. Então, estou num processo de limpeza, estou muito orgulhosa disso. Bom, e ainda na administração pública, quando você pensa em governança pública, você tem que pensar em valor público. E esse é um item que é muito difícil de vocês meditarem. Por quê? Qual é o produto que vocês produzem? Qual o serviço, qual o resultado gerado, entregue para a sociedade daquilo que vocês fazem? Então, a gente começa a pensar. Olha o que esse pensador fala, que é supimpa. Mesmo a abordagem mais racional de atuação ética será vulnerável se não houver vontade real de fazer o que é certo. Por que eu estou falando isso? Porque sempre teve escrito, sempre teve lá, ok? Agora a gente está fazendo porque tem vários olhos em cima da gente e vai acontecer. Então, o principal objetivo de aplicar o relato integrado nas entidades públicas é conferir um instrumento adequado para falar como é que alcança o seu propósito, como gera resultado ao longo do tempo, como cria um valor social. E valor social, eu estou falando o quê? Ela tem que ser entendida como resultado que atenda às necessidades de interesse social. Não adianta só atender meia dúzia de pessoas, não pode, tem que atender às necessidades de interesse social. E tem que parar de pensar em silos, tem que parar de pensar no umbigo, tem que parar de pensar só em si, né? Eu fui numa entidade pública esses dias e eu entendo a posição daquela pessoa. Ele falou, porque quem está exigindo isso não sabe a dificuldade que a gente tem. E é verdade, eu sei a dificuldade que vocês têm, eu vivi 16 anos nesse caminho, eu sei a dificuldade que vocês têm, mas você vai fazer a diferença. Se você pensar que não precisa fazer, que isso, que aquilo, o tempo vai passar e você vai sair. Porque, como eu falei, a molecada está vindo com o sangue nos dentes para fazer as coisas acontecerem. E, hoje em dia,
o Fernando sabe, o Bueno sabe, foi feita uma pesquisa, 60% das pessoas que se formam hoje se formam em carreiras extintas por conta da inteligência artificial. Então, a gente precisa começar a repensar os nossos valores. Eu não vejo como uma coisa negativa. Muito pelo contrário, eu vejo como uma possibilidade de crescimento. Quais são as soft skills que vocês têm, que vocês possuem, para que as coisas aconteçam, não é? De que maneira que as coisas vão sair. Enfim, eu tenho mais um ponto aqui para falar com vocês. Deixa eu pegar agora. Espera aí. Opa, peraí. Eu quero fazer mais uma enquete, mas eu não tô conseguindo pegar dois. Aqui, peguei. Eu quero fazer essa enquete aqui com vocês. O que vocês acham sobre a decisão normativa do TCU sobre o relato integrado? Ela é relativamente nova? Como você acha que ela irá evoluir nos próximos anos? As melhorias já podem ser notadas? O que vocês acham? A Cláudia está falando aqui, relatórios com mais de 120 páginas, com fotos só para encher linguiça, foi a melhor coisa que o TCU fez para limitar as páginas e ser objetivo. É verdade. Aqui, quem que está falando, que está, claro, tento acreditar, Janaína, ai, querida, você sabe que a fé é a última que morre, né? Tem que ser, gente, por favor. E eu vou abrir, depois da enquete, para vocês tirarem dúvidas com relação à prestação de contas de vocês. Que eu acho que é um momento para isso, né? Hum. Ai, Cláudia. Mais um minutinho aí. Pois é, isso mesmo, Bueno. Perfeita, perfeita colocação. E muitas ações não são só federal, tem várias ações que são estaduais, que a gente está vendo acontecer, não é? E aí, pessoal, o que vocês acham? As melhorias impostas pela ADN ainda estão imperceptíveis? Será aprimorada ao longo dos anos, mas a administração pública está sendo receptiva à mudança? Ou ainda haverá bastante resistência na sua implantação? O que vocês acham? Vou finalizar, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ah lá, será aprimorada, mas ainda está muito tênue, né? A gente está ainda muito na dúvida se a ADN ainda é imperceptível ou vai ser aprimorada. Que bom, que bom. Queridos, deixa eu tirar dúvidas de vocês. Conta para mim as maiores dúvidas que vocês têm com relação à prestação de contas de vocês.
Vocês querem falar? Eu estou abrindo agora para a gente tirar dúvida. Ninguém? Escrevam no chat. Aí sim, Claudinha, resistência pura. Muito bom. Ó, uma das dúvidas que as pessoas postam para mim é como começar a fazer a prestação de contas, né? Normalmente, as pessoas começam pelos aspectos financeiros. O ideal é que você comece a mapear a sua cadeia de valor e definam qual é o modelo de negócios. Porque se você faz esse exercício de matriz de materialidade e de cadeia de valor, fica muito mais fácil você colocar as informações. Os dados contábeis têm que ser daquela forma. Você vai fazer um relatório contábil, o contador vai assinar, ok. Mas o resultado da gestão você consegue fazer de uma maneira mais clara se você sentar com as pessoas e definirem a matriz de materialidade. Lembrando, a matriz de materialidade. Então, Claudinha, dentro das informações, quais seriam os melhores focar? Não existe a melhor focar em contabilidade, você tem que partir do contrário. Você tem que fazer a matriz de materialidade em cima daquilo que realmente é material, dentro do modelo de negócios da sua entidade, aí você vai buscar os números. O exercício é outro, entendeu? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar... essa materialidade não é feita só por uma pessoa. Você tem que chamar os conselheiros, você tem que chamar os funcionários, você tem que chamar os seus fornecedores, você tem que fazer o máximo possível dos stakeholders e questionar. Num primeiro momento é feito um brainstorming. Por quê? Vocês vão colocando, né, os pontos que são relevantes. Aí, no final, vocês vão sentar com a alta administração e vão, ó, tenho isso. Dentro disso, o que nós vamos levar em consideração? E aí, essa matriz, ela pode mudar, ela vai se aperfeiçoando ao longo do período. Até você chegar ao seu modelo de negócio, até você chegar àquilo que é o propósito da sua organização. Porque fica mais fácil você medir resultado em cima de uma construção mais sólida. Faz sentido isso para vocês? Isso aí, isso mesmo, Bueno, perfeito, é isso mesmo. Então, por que não consegue se aplicar a matriz? Consegue sim, lembra? Ai, resistência venceu. Ai, Claudinha, você tem que propor, você tem que sentar, você tem que conversar, levar para eles, conversar com eles. Eu tenho certeza que eles vão te ouvir. Eles vão falar alguma coisa com relação a isso. E no começo você vai tateando, né? Aí até que você consegue levar isso, como uma pesquisa, como fazer um Google, um survey, né? E fazer pesquisar, avaliar. É um exercício que vocês precisam fazer, né? Faz sentido isso? Sim ou não? Pois é. E aí, queridos, a gente consegue avaliar com mais carinho a partir do modelo de negócios.
Aí a gente consegue vislumbrar se, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, de que maneira que a gente consegue atuar. Vocês vão precisar compilar algumas coisas. Se você pegar, por exemplo, lá na cartilha do relatório de gestão, lá na DN 178, essa que saiu agora, é interessante, eles querem que a gente demonstre os resultados alcançados em relação ao nosso propósito e aos nossos objetivos estratégicos. Vai precisar sentar, porque se você não sentar para avaliar isso, você não vai conseguir nem colocar número, né? Ai, Cláudia. Tô vendo mais pessoas aqui, vocês estão muito quietinhos, ninguém está falando nada. Tá claro para vocês? Ficou claro como fazer, de que maneira fazer? Você quer contribuir, Fernando, com alguma coisa sobre governança? É, mas olha, lembre-se, viu, Cláudia? A mudança sempre começa pela gente. Nós somos agentes de mudança. hum? Na medida em que a gente se coloca, que a gente se posiciona, que a gente fica firme, né? Nós somos um agente de mudança importantíssimo, sim. Bom, queridos, caso vocês queiram me mandar algum e-mail, colocar algum questionamento sobre o relato de vocês, sobre a prestação de contas de vocês, esses aqui são os meus contatos, meu celular, o meu e-mail. Eu quero que vocês se sintam muito confortáveis, viu? Sim, Fernando, é importantíssimo a gente fazer essa equivalência com os princípios da administração, né? Você vê, Cláudia? Pois é. E ó, esse ano a gente está tendo aqui, a Cláudia, ó você ali, estou só de olho em você, hein? Esse ano, agora nos dias 4 e 5 de março, nós temos o nosso treinamento de relato integrado. Nós vamos levar, é, vai ser bem mão na massa. Eu já vou trabalhar para que vocês levem a prestação de contas de vocês. A gente vai trabalhar exatamente nesses pontos que eu comentei sobre a materialidade, sobre a cadeia de valor. Vamos fazer um negócio muito prático para que você consiga sair de lá com um relatório e vamos ele não vai ser teórico, vai ter teoria, mas a gente vai colocar isso na prática. Então, eu estarei lá ministrando esse treinamento, o professor Bueno, que está aqui na foto conosco também, estará também o professor Cláudio, ele é um dos coordenadores lá da Comissão do Relato Integrado Brasil, ele vai nos colocar o olhar dele enquanto comissão, quer dizer, enquanto uma entidade. O próprio o professor Bueno, ele é diretor de sustentabilidade de uma entidade extremamente relevante aqui, né, de importância. Então, a gente começa a trazer agentes que nos ajude a pensar fora da caixa, que nos ajude a contribuir com o nosso relatório, né? Queridos, é isso. Agradeço imensamente a participação de vocês. Eu desculpa o início do nosso webinar ter sido um pouco confuso. Eu costumo fazer reunião por Zoom. E essa foi o primeiro webinar que nós fizemos por Zoom. E ficou aí meia hora que eu não conseguia colocar no ar. Eu coloquei no ar no Facebook e não conseguia colocar no ar aqui. Coisas, né? E
vocês todos que permaneceram conosco, nós vamos mandar para vocês o e-book que nós preparamos sobre o relato integrado, e eu quero realmente interagir com vocês e te ajudar a fazer o seu relatório. Mande para mim as suas dúvidas, eu responderei com o maior carinho, todas elas, e nós vamos, assim, saltar para uma outra etapa. Combinado? Eu vou mandar para vocês todas. Ah, então, queridos, eu estava vendo que não estava conseguindo, né? Eu vou mandar para vocês o e-book, vou mandar depois esse material que nós usamos. Vocês vão gostar bastante. Tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço. E olha, beijocas ultra carinhosas aí e a gente vai se falando, tá bom? Vou mandar a gravação para vocês também, viu, Bueno? Tchau, tchau.